participação do cientista político Carlos José Leon. Muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui. Claro que nós estamos acompanhando tudo ao vivo nesta madrugada. A expectativa, então, de um pronunciamento do presidente Donald Trump às 2 horas, horário de Brasília. Poderemos ter, evidentemente, mais esclarecimentos. Mas, nesse tudo que aconteceu até agora, professor, como é que o senhor avalia essa situação? Chegou até a surpreender o senhor essa invasão? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Sim, de fato, a notícia chegou de imprevisto. Tenho parentes lá, amizades que já de madrugada estavam em contato com me informando do que estava acontecendo. Como venezuelano que estou no estrangeiro, vendo aquela situação de primeira, me preocupo, né, pelos parentes, pelas amizades, pelo país inteiro que está sobre essa situação e vivenciando logo de cara bombardeios ou, digamos, explosões logo na cidade de Caracas. Por outro lado, sei que também o temor que nós temos é a reação do próprio grupo político, o grupo armado que comanda o regime do Nicolás Maduro. Estamos falando do chefe como Diosdado Cabello, que hoje é o ministro de Interior e Justiça. Ele já se comunicou através de uma live dizendo que o povo deve ir às ruas, né, porque eles durante meses foram preparados e armados para essa situação, para esse momento. Então a minha preocupação, sabendo, visto o que já aconteceu em cenários de mobilização social no passado, é a retaliação, mais presos políticos, mais busca de pressão nacional contra grupos opositores ou pessoas que apenas se recusem a participar ou pegar uma arma para defender o território nacional possam receber alguma espécie de castigo, né? Que a gente sabe que isso envolve bloqueio de alimentos, bloqueio de energia, bloqueio de outros recursos essenciais para as famílias venezuelanas. Por outro lado, existe também uma espécie de esperança de que isso tudo possa sair sem custos humanos para a Venezuela, mas que com uma quebra importante dentro da estrutura do próprio chavismo, que seria a saída do ditador Nicolás Maduro do poder. Também, agora, analisando dentro do ponto e do espectro político, é uma preocupação também saber que o chavismo, enquanto estrutura, poderá continuar e só vai sair o Nicolás Maduro, que é uma ala mais representativamente ideológica, é o braço cubano que opera dentro da Venezuela. Seria apenas uma saída, uma limpeza dentro da própria ordem política para constatar o que há uns meses atrás surgiu também nas redes sociais, nos meios de comunicação, que seria um acordo que os irmãos Rodríguez, Técio Rodríguez e Jorge Rodríguez teriam feito ao Donald Trump, que seria um chavismo, uma continuidade do poder político do governo chavista sem a presença do ditador Nicolás Maduro e que inclusive teria uma nova eleição para relegitimar as instituições venezuelanas. Professor, como venezuelano, não sei há quanto tempo o senhor está aqui no Brasil, acompanhando em outro país o que acontece na Venezuela nessas últimas 2 décadas, né, principalmente essa eleição. O Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, trouxe informações de pessoas saindo, comemorando, obviamente, um sistema repressor aí que trouxe muita pobreza para o país. Mas ao conversar aí com parentes e amigos, você que tem essa proximidade ali com o país, esse ato, assim, ele é totalmente apoiado pela população para que os Estados Unidos tenham essa invasão, ou preocupa também essa questão da soberania, de agora o país ficar à mercê de decisões que podem não ser favoráveis para o país? Bom, em questão de população, existe um grande medo de admitir publicamente dentro da Venezuela uma alegria, uma emoção pela saída ou uma intervenção militar contra o chavismo, que é o discurso que o Donald Trump tenta colocar, né, que é um ataque contra a estrutura do Cartel dos Sois e uma organização terrorista e não contra o povo venezuelano. Apesar dessa ser a narrativa do governo venezuelano para dizer que todos vão ser ou irão ser prejudicados. Essa cercania, essa proximidade de parentes, amizades, ex-presos políticos que eu conheço que estão na Venezuela, me confirma a questão de que eles não vão assumir em rede social, em WhatsApp, quem está dentro da Venezuela, uma possível alegria dessa intervenção, porque já temos casos de pessoas condenadas a 15, 20, 25 anos só por escrever um status do WhatsApp, algum descontentamento contra o regime venezuelano. Então, em primeira instância, responder essa questão tem a ver com o medo. Agora, essa alegria
alegria em grupo, massiva, pode ser vista nas principais cidades, porque é contrariedade o regime atuar contra de forma massiva, né, contra as pessoas. Externamente, para quem está fora, claro, existe essa alegria imensa e já está rodando muitos vídeos de pessoas ao redor do mundo com a expectativa da saída do regime nesse momento. Da minha alegria particular, como eu já disse, o contentamento porque eu estou há 8 anos aqui no Brasil, uma saída também toda tumultuosa que eu tive da Venezuela. Eu cheguei no Brasil pesando 12 quilos a menos, então ver essa situação hoje acontecendo, sabendo que eu tenho famílias lá que tem problemas de alimentação, que tem problema de abastecimento em casa, para os meus sobrinhos que estão na escola, que não têm alimentação saudável, para mim isso seria um primeiro grande passo, porque eu sei que a estrutura ela é grande, ela é independente do Nicolás Maduro, como foi citado aqui, ela é uma rede de corrupção toda expandida pelo território nacional, que abarca portos, aeroportos, marítimos, até o funcionário de menor rango ou escalão militar tem o benefício dessa rede, os salários estão atrelados a uma corrupção que vem de muitos anos. Então a minha preocupação é porque isso pode continuar. E então, o passo da saída do Maduro seria apenas tirar a cabeça hoje, que tem um preço pedido internacionalmente. Porém, a dor, a sofrência que tem o povo venezuelano é que essa corrupção possa continuar e a gente esteja hoje só assistindo uma mudança de comando dentro do próprio regime venezuelano. É o trocar 6 por meia dúzia, né, professor? Agora, a pergunta do Fabrício Naitsky. Carlos, bom dia. Eu queria explorar um pouquinho mais o que você falou agora há pouco sobre as alas do chavismo, né? Porque nesse momento a gente tem declarações do governo venezuelano dizendo que vai permanecer, vai continuar de pé, vai lutar, e Delcy Rodrigues, de fato, nesse momento é a presidente que está na Venezuela, né? Existe, ao seu ver, essa possibilidade do grupo chavista permanecer no poder, mesmo sem Nicolás Maduro? Como que a gente pode descrever o tamanho, a extensão do grupo chavista no poder hoje? Ele tem, de fato, diferentes vertentes dentro dele e alguma delas poderia conversar até com os Estados Unidos? Existem sim essas diferentes vertentes, né? Como visto aqui em alguns exemplos, Delcy Rodrigues, Jorge Rodrigues encabeçam uma ala do chavismo. Temos a ala militar, Diosdado Cabello, Padrino Lopes, o próprio Nicolás Maduro. Anos anteriores, até 2023, nós tínhamos o Tarek El Aissami, né? São várias cabeças dentro da ala chavista, poderíamos citar outros tantos que já fugiram da Venezuela porque não conseguiram uma negociação aceitável com os Estados Unidos e acabaram tendo que fugir porque o próprio chavismo e a própria rede iria capturá-los. Quem ficou na Venezuela, no caso, foi Tarek El Aissami, que ele tentou também algum ajuste e acabou sendo preso, acusado de traidor, envolvido num escândalo numeroso de mais de 26 bilhões de dólares com a estatal petroleira PDVSA. Então, até nisso vemos que a traição não é apenas ideológica, é um envolvimento econômico que existe dentro da própria estrutura e o Tarek El Aissami pagou esse preço. Agora, dentro da continuidade do próprio chavismo, militarmente, nós sabemos que eles não têm uma estrutura que consiga resistir a um ataque, uma intervenção direta armada. Não há uma estrutura que seja fortificável, e o exemplo que nós estamos vendo é que o próprio ministro de Interior e Justiça, que comanda toda essa força de segurança nacional, acabou de dizer numa live que o povo foi atacado enquanto dormia. Como assim enquanto dormia? Não está a Venezuela sob ataque iminente militar dos Estados Unidos? Como assim que a força de segurança venezuelana permitiu que todos esses aviões que estão circulando ali, que se vê nos vídeos, atravessassem a cordilheira e entrassem na própria capital da Venezuela? Isso demonstra que não há uma forte resistência militar, que há um encantamento com a possibilidade do Donald Trump entrar na Venezuela e tirar o Nicolás Maduro, inclusive das próprias forças armadas venezuelanas. O que resta é a mobilização política social civil, aquela que não é militar, que está também sob o comando do chavismo. Essa retaliação desses grupos chamados coletivos, membros do Tren de Aragua, de outras gangues poderosas que operam dentro da Venezuela, que comandam
cárceres, que comandam favelas, qual será o papel que elas jogarão nesse momento para ou contra a própria população. Lembrando que no último cenário eleitoral, houve até demarcações das casas onde moravam os opositores. Eles marcavam as casas com um X preto para que o chavismo pudesse ubicar as pessoas que estavam se manifestando, tanto nas redes sociais, no WhatsApp. Isso demonstra que essa rede, ela opera além das instituições, ela opera além do terreno que é legalmente concebido como o marco legal de todo o país. É onde a Constituição não consegue chegar, porque o próprio Estado faz omissão para esses grupos que vão e perseguem a população. Carlos, só aproveitando um ponto que você trouxe aqui envolvendo o Exército. O que a gente está acompanhando, claro, a gente ainda vai ter mais detalhes sobre como de fato foi essa operação dos Estados Unidos na Venezuela, mas o que parece é que as forças especiais americanas entraram com extrema facilidade em Caracas e com essa mesma extrema facilidade tiraram Nicolás Maduro e sua esposa de onde quer que eles estivessem e levaram eles embora. Você acredita que o Exército pode ter virado as costas para Maduro nesse momento? Porque pareceu uma operação muito fácil para os Estados Unidos em um país que, em teoria, estava resistente. Seria muito, digamos, virar as costas para o Nicolás Maduro. Eu não sou muito nessa teoria, porque o Exército mesmo, há muitos anos que opera sobre uma rede de corrupção, como bem foi citado aqui. Então, ele vai operar em função, dentro dessa lógica de rede de corrupção, dentro da lógica de como eu consigo superviver, como eu consigo sobreviver a essa situação e tirar ainda vantagem dessa questão. Aí a gente poderia estar falando de uma negociação que envolve os Rodrigues em liberar o acesso desses aviões para tirar o Maduro e haverá um benefício lá na frente. Mas, por outro lado, uma teoria que é a mais relacionada à realidade é a incapacidade de deter hoje uma invasão. Necessariamente. Por quê? Porque a gente está falando de meses de ocupação do Mar Caribe e nada aconteceu. Águas internacionais, águas próximas ao território marítimo e terrestre da Venezuela e nada aconteceu em defesa dessa soberania que tanto o chavismo se orgulha em falar. Então, a população venezuelana também é observadora dessa situação e sabe que o exército hoje, quando ele vê a necessidade de chamar idosos para defender o território, está falando abertamente que não tem capacidade, não tem investimento, não tem material militar, de recurso, inclusive humano, de preparação para defender o país. Professor, diante das últimas falas de Nicolás Maduro, propondo inclusive um diálogo com os Estados Unidos, uma aliança ali para combater o narcotráfico, e até falando que as reservas de petróleo poderiam ser exploradas da maneira como conviesse, esse cerco forçou a ele a ter essa postura? O senhor acredita que poderia haver um diálogo para que essa transição fosse feita de forma mais pacífica, já que Nicolás Maduro se mostrou aberto e mesmo assim houve o ataque dos Estados Unidos? Apesar dele se mostrar aberto à situação com a Venezuela, a gente vem acompanhando, possivelmente no Brasil tenha sido mais relevante nos últimos 4, 5 anos, inclusive até 7, por conta da migração venezuelana. Mas sabemos que a crise venezuelana, relacionada à queda da produção de petróleo, começa lá em 2012, 2013, quando o Nicolás Maduro inicia o seu primeiro governo. Então, toda essa queda de produção que hoje se comemora em 1 milhão, já esteve acima de 2 milhões. Né? Então, toda essa negociação que envolvia os Estados Unidos com a compra-venda do petróleo, hoje tem um ponto de preocupação, porque existe sim a possibilidade dos Estados Unidos tomarem conta desse petróleo a partir de agora. Mas é que o Estados Unidos sempre foi o principal comprador de petróleo da Venezuela. E não é tomar o petróleo, é que sempre foi o principal benefator e pago diretamente ao governo venezuelano. A corrupção que chegou até o nível da estatal venezuelana, lembrando que tem acusações internacionais de barcos terem sido usados para transportar petróleo venezuelano sobre barcos sancionados, Essa situação acompanhada nos últimos 13 anos, nos permite ver que houve-se tentativas
constantes de que o Nicolás Maduro deixasse o poder em cima não só da questão petroleira, mas também em cima da crise humanitária ocasionada desde 2017 para cá. O Brasil, por exemplo, já teve passagem de mais de 2 milhões de venezuelanos. Hoje no Brasil estão mais de 600 mil venezuelanos. Só para que vocês tenham uma pequena ideia do que isso significa. Só na Colômbia, por citar 2 países fronteiriços, tem acima de 3 milhões de venezuelanos. Quase que a população que tem hoje o Uruguai. Então, essa situação vem sendo acompanhada nos últimos anos, tanto a questão de negócios, petroleiras, os bancos, que a gente sabe que tem muitos interesses aqui envolvidos, tem a questão humanitária, tem a questão política dos presos políticos de oposição, inclusive do próprio chavismo, tem as denúncias dos próprios ministros do governo do Chávez, que se rebelaram contra o Maduro devido à malversação de recursos. E, finalmente, temos a questão militar, policial relacionada à questão do narcotráfico, uma rede também que vinha sendo denunciada há muitos anos por governos, como o caso argentino, que já mostrou presença do Hezbollah na América Latina e identificou um dos seus líderes e que estava com passaporte venezuelano. Então, todo esse entramado que vem há muitos anos, hoje tem uma expressão indesejável, no caso, que fosse através do caminho militar, mas que teve, sim, várias tentativas de induzir o Nicolás Maduro a deixar o poder e a essa rede de militares que estão ali atrelados ao Cartel dos Soles. Infelizmente, hoje esse é o caminho que os Estados Unidos está tomando. Esperamos, como eu disse, que não tenha custos humanos civis nessa questão, porém é o caminho que o próprio regime também pavimentou enquanto recurso ajuda do governo colombiano, enquanto também recurso ajuda do governo brasileiro para uma negociação mais pacífica diante desse conflito. Retorno com o senhor, professor. O senhor falava justamente dessa questão que envolve, né, a saída dos venezuelanos para Roraima. Nós tivemos, como o senhor falou, mais de 2 milhões. Isso aconteceu em várias partes do mundo também. Agora, no início, o senhor falava da preocupação de trocar os 6 por meia dúzia. Porque essa estrutura de governo, né, professor, queria que o senhor explicasse. Houve o aumento dos juízes da Suprema Corte, houve a promoção de generais muito jovens, então havia todo um controle. Essa máquina foi criada para forçar essa ditadura. Nós tivemos toda a desindustrialização do país, as empresas foram embora. A própria PDVSA, como o senhor falou, que hoje vocês têm uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, mas não conseguem extrair, não tem tecnologia, não tem investimento. Então eu queria que o senhor explicasse que é um mecanismo também, não vai ser da noite para o dia, que toda essa estrutura de poder ditatorial foi criada. Sim, isso a gente está falando do início de 99 com o governo do Hugo Chávez, mas esse comportamento do Cartel dos Soles, como bem foi citado aqui, antecede ao governo do Hugo Chávez. Já estava dentro das forças militares, como possível pode acontecer em qualquer país, que é a relação da corrupção militar, né? Porém, estamos falando de uma corrupção militar que, antecedendo o Chávez, já estava mostrando envolvimento com questões relacionadas ao tráfico de drogas. Então, com o governo do Hugo Chávez, isso não apenas foi potencializado ou melhorado, foi diversificado. Ou seja, é a mistura ou a classe, digamos, chamada de junção político-civil-militar, que o governo do Hugo Chávez sempre pregou. Isso que significa? Foram acompanhadas através de uma estrutura legislativa que criou os conselhos comunais, são grupos sociais que se organizam, civis, e hoje esses grupos civis fazem parte de grupos operativos militares. Só um momento, professor. São 9h03, estamos de volta com toda a Rede Jovem Pan. Pois não, professor, pode continuar. Perfeito. Toda essa junção política, civil e militar, hoje a gente vê através da junção dos grupos coletivos que são armados ao lado dos próprios militares, em nome da soberania nacional. E do outro lado, membros dos conselhos comunais também armados. Então, civis, grupos que em qualquer país seriam chamados paramilitares e o próprio exército juntos para defender essa estrutura. Então, hoje a saída do Nicolás Maduro seria a saída de o dirigente político militar, segundo a Constituição diz, o chefe, o comandante das Forças Armadas. Mas quem é o comandante desses coletivos? Quem é o comandante que entregou as armas para esses conselhos comunais para defender a nação? Aliás,
Quem vai recolher esses fuzis que foram entregues a esses grupos armados? Quem garante ainda que esses fuzis retornarão aos quartéis nacionais logo à saída do Nicolás Maduro do poder? Então, toda essa incerteza em relação ao entramado, à expansão dessa rede, que inclusive é importante citar a presença da guerrilha colombiana dentro do solo venezuelano. Um dos ataques que foi divulgado, o próprio Gustavo Petro, presidente da Colômbia, informou que esse ataque que foi feito na cidade de Maracaibo, na Venezuela, pertencia à guerrilha colombiana, o qual nos confirma que há oficialmente dentro do governo colombiano a certeza de que operam dentro do território venezuelano forças paramilitares que estão com o amém do regime venezuelano. Então, essa preocupação de que essa rede tenha se expandido além da força dos ministérios, da oficialização dos recursos, tenha alcançado até os limites fronteiriços, porque essas populações que acabam saindo para o Brasil, para a Colômbia, acabam pagando propina para os militares, para essas gangues, para deixarem continuar o território para poder fugir da Venezuela. Se a gente entrevistasse todas essas populações de Roraima, muitos vão relatar, inclusive os indígenas, que foram massacrados por essa exploração ilegal que leva o exército venezuelano, que comanda o exército venezuelano dentro do território venezuelano para tirar ouro, para inclusive diamante, esses recursos que estão dentro do território e vender de forma ilegal. E isso é um fato, existem denúncias, inclusive na Corte Penal Internacional, contra delitos à humanidade. Por quê? Porque sabemos que há execuções extraoficiais que não só estavam vinculadas a protestas ideológicas ou pacíficas na rua, mas também execuções de líderes indígenas dentro do Amazonas venezuelano por conta de extração de recurso ilegal. Então, sim, essa estrutura hoje ela está muito compenetrada em relação às gangues. A gente tem os casos ali de operações do Tren de Aragua em outros países, né? O caso do Chile, que denunciou a morte do tenente Ojeda em território chileno por os membros do Tren de Aragua que se disfarçaram de policiais chilenos e invadiram o prédio onde morava esse tenente de formação militar. Então, a minha preocupação vai nessa questão. Se um militar de uma preocupação, de uma formação desse tipo, foi atingido longe do seu país, da Venezuela, Chile, a gente está falando de milhares de quilômetros, o que resta para o civil que está dentro da Venezuela à mercê do que o regime determinar ou decidir para acontecer contra eles?